Nossa atenção, do nosso foco. O nosso foco é Deus. E aquilo muito me mexeu comigo essa semana, mas eu parei, pensei, eu falei, Deus, antes de acontecer algo comigo ou com algum dos meus, primeiro passa pelo Senhor. E se aconteceu é porque o Senhor permitiu que acontecesse, né? O inimigo tentou roubar a minha atenção. E nessa noite eu coloquei um tema numa mensagem que diz assim: não deixe o problema roubar a sua atenção, né? A vontade que eu tinha era de não ir para a célula não tinha como eu ir porque foi em cima do horário da célula, eu tinha que levar o cachorro para o veterinário de emergência, e eu tinha evangelismo no outro dia. E a vontade era de não ir, que eu estava muito abatido com aquilo, que eu não imaginava que iria ficar daquela maneira. Mas eu comecei a entender que eu não posso parar devido aos problemas. Porque o diabo ele não pode roubar a minha atenção. Ele não pode roubar o foco que eu tenho. E o meu foco é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é confiar em Deus. E ali eu parei e pensei e falei assim, não, eu vou no outro dia para o evangelismo, eu vou fazer o que tem que fazer, a vontade de Deus. E foi uma benção. E a minha esposa pegou e falou assim, olha, hoje ainda ela falou, eu vi ela assim meio estranha, eu falei, o que está acontecendo? O que você tem? Ela falou assim, eu estou meio angustiada com a situação do animal, né? Eu lembro do Bulo, que ele perdeu a cachorrinha dele, e eu falei assim, caramba, agora eu estou sentindo o que ele sentiu quando aconteceu. E eu falei para ela, falei assim, olha, não deixa que esse problema tire a tua atenção. Porque Deus está no controle de tudo. Ou confio, ou eu não confio. E aí eu vi uma mensagem em Gênesis 21. Gênesis 21, no seu capítulo de número 21, no versículo 15. Versículo 15 em diante. Gênesis 21, 15. Acharam? A palavra do Senhor nos diz assim, ó. E consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de flecha, de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar. Desde o céu disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está, Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, Agar era serva de Moisés, de Abraão, ao qual era a concubina, que teve um filho antes de Sara ter um filho com ele. A egípcia teve um filho com ele chamado Ismael. E esse menino e essa sua mãe foram mandados para o deserto, com um odre de água e pão, a Bíblia diz. Só que
acabou a água. Lançou o menino debaixo de uma árvore. Qual era o problema de Agar naquele momento? Alguém pode me dizer qual era o problema de Agar naquele momento? O problema de Agar era o menino? Era o quê? Espera aí. Deixa eu ver se minha Bíblia está diferente aí de alguém aí, porque... Alguém pode ler para mim o versículo 19, por favor? Um de cada vez. Versículo 19. Tinha água ou não tinha água? Não tinha água? A Bíblia não nos diz que Deus fez aparecer água. O que a Bíblia nos diz? Que Deus abriu-lhe os olhos e viu o poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Muitas vezes o problema acaba tirando a atenção nossa, sendo que a solução está bem próximo. Na verdade havia água, só que Agar estava preocupada com o menino que iria morrer. Amém? Muitas vezes nós temos um problema, de vez de nós focarmos no provedor, nós focamos no problema e não achamos a solução. Amém? Nós prestamos muita atenção no problema, sendo que nós acabamos esquecendo da solução. Muitas pessoas deixam de olhar para o recurso e passam a olhar para o problema. Quem é o nosso recurso? Deus. Deus é o nosso recurso. Agar estava no deserto com aquele menino e acabou a água. Só que ela não pegou nem para ir procurar para ver se tinha água no deserto. Ela pegou o menino, colocou embaixo de uma árvore e chorou. E disse: não quero ver ele morrendo. O menino passou a ser um problema para ela. Ela focou no menino. E hoje muitas pessoas têm focado no seu problema. Hoje tem pessoas que têm um esposo, muitas das vezes que é alcoólatra, ou um filho, muitas vezes está na droga, ou com outro problema qualquer. De vez de ela olhar para quem vai mudar a sua história, ela fica focada no problema. Se você ficar focado no problema, não vai haver mudança. Deus não vai agir a teu favor. Porque você está de olho no problema. Você poderia estar de olho no provedor. Você devia estar de olho no recurso. No que você tem ouvido durante os cultos. Na oração que você tem feito a favor deles. Mas muitas vezes você tem colocado toda a tua atenção no problema. E aí, o que acontece? Você deixa de solucionar o teu problema porque você só está olhando para o problema. Amém? E é o que eu tenho falado para minha esposa, que eu falei para ela, eu falei assim, olha, nós temos uma vida para viver. O cachorro está sendo cuidado. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Deixa que Deus cuida. E aí ela recebeu um conforto no coração dela e começou a entender que nós não podemos ficar focados no problema. Porque senão eu vou parar. Se eu ficar de olho no problema e deixar de olhar a solução do problema, eu vou ficar parado, neutralizado. E o problema ele vai tomar o quê? Uma proporção maior. Porque nós estamos focados somente no problema. Né? Então, quer dizer, Deus não vai te levar a um lugar onde não há recurso. O teu problema, ele tem recursos. O teu problema, ele tem uma solução.
Mas quando você deixa de olhar para o problema e olha somente para a solução, pensa em resolver. O problema tem que ser resolvido. Não parar por causa do problema. E o que está acontecendo hoje em dia é isso. Muitas pessoas elas têm parado devido às dificuldades, devido aos problemas. Ela tem olhado somente para o problema. E não é isso que nós temos que ver. Nós temos que ter olhos espirituais. Nós temos que ter a revelação da palavra de Deus. Nós temos que crer na revelação da palavra de Deus. O bispo outro dia estava pregando isso sobre revelação e informação. Muitas pessoas têm se apoiado só na informação, só naquilo que os olhos podem ver. Mas ela não tem acreditado na revelação de Deus, que pode tirar ela da situação a qual ela está vivendo. E quando eu passei a olhar dessa maneira, na situação, nesse caso ao qual eu estava vivendo, Deus começou a solucionar por mim o meu problema. Eu cheguei na veterinária com essa cachorra, era de noite, não tinha plantão, era véspera de um feriado. O anestesista tinha acabado de chegar lá para ir buscar um remédio. Ficou para a cirurgia da minha cachorra. Amém? Nós estávamos lá, eu não tinha condições financeiras suficientes para pagar. Quem não sabe, veterinário faz você chorar, a entrar e a sair. O negócio é doído. Deus colocou pessoas que conseguiu amenizar essa parte. Hoje meu filho me ligou que a veterinária da onde ele trabalha, ligou, assim que acabar os medicamentos, fala que eu vou dar os medicamentos que ela precisar. Amém? Só de medicamento eu gastei quase R$400, só os medicamentos. O resto, se eu falar para você, você vai falar assim, não acredito. Então pode acreditar, se você tem um animal, espero que não aconteça nunca com você, em nome de Jesus. Se te pegar desprevenido, você chora. Mas eu coloquei tudo na mão de Deus. E Deus começou a fazer. E eu falei assim, olha, Deus, Ele é Deus. Deus começou a mudar a minha história nessa situação. E aqui na história de Agar foi a mesma coisa. E quando aconteceu, o que houve aqui? Olha só o que a palavra diz. Ouviu Deus a voz do menino. Olha só, a Bíblia nos diz que nem foi o da mãe dele, porque a mãe só resolveu chorar. A Bíblia diz que ela chorava. Olha aqui. E foi, se assentou em frente, andando distância e a um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. Ela já estava decretando a morte do menino. Os olhos dela, a atenção dela ficou tanto voltada para o menino, que ela esqueceu que aquele menino também fazia parte da herança de Abraão. Que aquele menino tinha uma promessa da parte de Deus na vida dele também. E quando aquele menino foi para o deserto, Deus falou que iria cuidar dele. Quando Abraão também ficou com medo quando falou que ele tinha que sair de perto de Abraão, da família de Abraão. Abraão temeu também, ficou com medo. Mas Deus tinha uma promessa para ele. Deus tem uma promessa para você, meu irmão. Deus, Ele tem algo grande para a tua vida. Mas deixa de ficar olhando para o problema. Deixa de dar atenção para aquilo que está tirando a tua atenção. Muitas pessoas, elas ficam focadas direto naquilo. Relaxa. Deixa Deus agir na tua vida. Tem pessoas que estão doentes, o médico dá um diagnóstico, ela já quer morrer antes do diagnóstico. Esse foi o diagnóstico dos homens. Mas você tem que ver qual o diagnóstico de Deus tem para você. Aleluia! Você chega na sua casa e vê o seu marido numa situação difícil, alcoolizado muitas vezes. Os teus olhos estão mostrando uma situação muito difícil. Mas se você ficar focado para ele, o que você tem feito aqui na igreja? Você tem buscado por ele? Tem lutado, tem orado por ele? Então você tem que acreditar que Deus vai tirar ele dessa situação a qual ele está vivendo. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Você acreditar que você não veio aqui hoje para mais um culto. Que você não veio aqui hoje para resolver um problema. Mas você veio buscar o solucionador do seu problema. Que é o Senhor Jesus. Eu sei que muitos entraram aqui hoje com um problema. Eu sei que tem muitos aqui hoje que estão falando assim, olha, eu estou com uma dor aqui nas costas. Mas olha, às vezes do teu lado tem uma pessoa que abriu hoje
Um exame e lá está o diagnóstico que ela está com um câncer. E você tem somente uma dor nas costas. E de repente você está fazendo uma tempestade no copo de água. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. É isso que muitas pessoas têm feito. De vez de orar a Deus, de pedir para Deus, a direção a Deus, para que Deus te revele qual o caminho que você tem que tomar, qual posição que você tem que estar. Muitas vezes tem pessoas que só querem chorar. As pessoas não estão vendo a revelação de Deus na vida dela. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você tem uma informação, porque você está chorando já. Você já está chorando. Mas aí você vem a revelação de Deus, que pela manhã, tudo vai cessar, tudo vai acabar. Isso vem da parte de Deus. Isso é Deus na tua vida. E aqui, a Agar, ela ficou de uma maneira que ela não conseguia enxergar nada. E Deus deu voz ao menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens tu, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Desde o lugar onde está, ergue-te, levanta-te o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E aqui o interessante é aqui, e abriu-lhe Deus os olhos. Tem pessoas que têm estado cegas espiritualmente. Elas não têm conseguido ver a mão de Deus. Elas não têm conseguido enxergar que Deus pode mudar a sua história. Que Deus tem o milagre para ela. Que Deus pode fazer na vida dela. Elas estão cegas. Por quê? Porque o problema está tirando a sua atenção. Ela está mais focada no problema do que em Deus. Então, Deus abriu-lhe os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre. Quer dizer, a Bíblia diz que somente abriu os olhos dela, para que ela enxergasse. Olha, tu está tão focada no teu problema, que a água está ali a alguns metros, só bastava você dar alguns passos, e você iria achar a água. Mas ela ficou parada. Tem pessoas que devido ao problema elas param. Elas são neutralizadas devido ao problema. Muitos entram em depressão. Por que existem muitas pessoas em depressão? Por causa disso, ela foca muito no problema. Aí ela começa a ficar doente. O problema acaba tomando uma proporção maior. O problema acaba ficando maior do que ela. Quem é maior? Deus ou o diabo? Mas quando eu acredito mais no problema, quando eu foco mais no problema, Deus é maior, isso eu sei. Mas quando eu dou essa proporção de prestar mais atenção no problema do que em Deus, eu acabo deixando o problema ser maior do que Deus. Porque o meu foco está mais no problema do que em Deus. Então, se você for mais da frente aqui, vamos abrir aqui a Bíblia. Em 2 Reis 6,14. Dá para colocar aqui para nós, rapidinho, em nome de Jesus? 2 Reis 6,14. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Pode continuar, até o 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Olha só. Geazi, o servo de Eliseu,
saiu para fora e lá ele olhou para fora e viu aqui, diz aqui, só deixa eu achar aqui que foi mais fácil para mim ler aqui. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que farei? O que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só, olha a visão do homem de Deus, olha a visão de quem acredita, de quem confia em Deus. O menino chegou lá fora, viu aquela carruagem, viu aquele exército, falou: tô pego, estamos pegos, vamos morrer. Entrou, imagina, ele entrou imediato para dentro e falou assim: olha, meu senhor, lá fora está cheio de soldado, está cheio de carruagem, está todo mundo lá para pegar a gente. Imagina a situação. Olha só como é que é o problema diante dos olhos daquelas pessoas que não focam em Deus, que deixam que o problema tire a sua atenção. Aquele rapaz entrou desesperado, eu imagino, a falar com Eliseu. E Eliseu, ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Acho que o menino falou assim: pô, Eliseu pirou, meu. Quem está lá? Só vejo o exército. Eu só estou vendo o problema. Eu só estou vendo quem vai atacar a gente. Eu não estou vendo mais ninguém, na verdade. Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez foi focar no problema. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam querendo pegar eles, mas ele não olhou ao redor daquelas pessoas. E a Bíblia nos diz assim, ó: peço-te que lhe abra os olhos. Olha só, novamente, o homem de Deus pediu para que abrisse os olhos daquele jovem, porque ele estava cego espiritualmente. Ele só conseguia enxergar o problema. Tem pessoas que no nosso meio estão dessa maneira. Só conseguem enxergar o problema. Elas não conseguem ver Deus. Elas não conseguem ver o que Deus tem para nós. Às vezes você está vendo um problema, uma proporção muito grande dentro da tua casa, no teu trabalho, e você fala: puxa, por que está acontecendo tudo isso? Meu Deus, me ajuda. Deus já está lá, meu amigo. Aleluia. Os anjos já estão lá ao teu redor, que você não está vendo, mas Deus já está lá. Deus já está tomando as decisões corretas devido àquele problema. E diz assim, ó: peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Os anjos estavam ao redor. Havia uma multidão em volta dos inimigos deles. Quer dizer, eles não estavam sozinhos. Mas o menino, ele só viu o problema. Ele não viu a mão de Deus cuidando deles. Gente, nós temos que começar a ver a mão de Deus na nossa vida. Nós temos que começar a ver Deus agir ao nosso favor. Porque senão não adianta nós estarmos nos cultos, nos fazendo curso, participando disso, participando daquilo, se nós não acreditamos na revelação de Deus. Se Deus fala que Ele é contigo, Ele é contigo. Ele está contigo. Onde você estiver, ali está o Senhor. Às vezes o problema está ali, ó, numa proporção tão grande, mas Deus também está ali. E Deus vai trazer a solução para você. E foi isso que aconteceu, tanto com aquela mulher, como com Eliseu. Eles passaram a ver a mão de Deus naquele lugar. E entenderam que se os meus olhos ficarem focados somente no problema, eu não vou para lugar nenhum. Amém? E foi essa história que aconteceu comigo durante essa semana,
me trouxe ao meu entendimento que eu não posso ficar olhando para os problemas. Eu tenho que resolvê-los, mas eu não posso parar por causa deles. Amém? Independente do que você está passando, seja na tua saúde, seja na sua família, seja no teu trabalho, olhe para Deus. Amém? Olhe para Deus. Deus está cuidando de você. Você pode não estar vendo, mas Deus está com você. Amém? E Deus tem cuidado de nós, gente. Deus, Ele tem feito por nós o tempo inteiro. Estava muito quieto. Eu falei para minha esposa, estava muito quieto, estava muito bom. Estava tudo de uma maneira tremenda. Parecia que nem existia o diabo. O diabo, ele sempre vai tentar tirar a tua atenção. Com Jó não foi diferente. Jó perdeu tudo, o diabo tocou em tudo de Jó. Mas Jó permaneceu. Jó ficou focado não no problema, mas em Deus. E o que aconteceu com Jó? Tudo foi restituído. Não é verdade? Deus vai restituir tudo aquilo que nós perdemos. Tudo tem um propósito. Nós temos que crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei o quanto eu amo a Deus. Então, isso que está acontecendo, que aconteceu, vai ser algo para que lá na frente eu possa dar como exemplo do que Deus fez na minha vida. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar com a nossa visão aberta, não dar atenção para o diabo, e sim para Deus. Não dar atenção para o problema, e sim para quem pode resolver o seu problema. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração para vocês, para nós estarmos encerrando no nome de Jesus. Você que diz assim, olha, presbítero, eu tenho olhado muito para o meu problema. Eu tenho deixado até de crer, essa é a verdade. Porque eu tenho focado tanto no problema, que tem hora que eu sei que não sei se é eu que tenho que resolver, eu que quero resolver, ou se eu tenho deixado Deus resolver. Porque tem horas que nós fica assim, tem hora que a gente quer resolver o nosso problema. Parece que nós quer fazer pela força do braço. Tem que dar certo, não, é desse jeito. Isso é quando a gente está focado no problema. Mas quando a gente deixa na mão de Deus, nós vamos ver a mão de Deus. Então eu gostaria que você ficasse de pé aí mesmo no teu lugar. No nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida no nome do Senhor Jesus.